E se a sua vontade for a nossa vontade, que o Senhor possa, Senhor, restaurar a saúde dele. Que o Senhor possa devolver o seu filho para a família e em casa, Senhor, para que tudo seja feito para a honra e a glória do seu nome. Mais uma vez queremos te pedir pelas irmãs que estão aqui, que nós possamos, Senhor, estar com nossos corações, Senhor, e a nossa mente atenta, Senhor, a ouvir a tua palavra. Nós queremos, Senhor, te pedir isso, Senhor, com humildade no nosso coração, crendo que o Senhor responderá a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vou pegar água para você. Oi, minhas irmãs, vamos sentar, se assentar. Boa tarde. Vocês são muito chiques, eu estou me adaptando ainda, isso aqui é novidade para mim. Boa tarde. Como o Thaís já falou, né, eu me chamo Ana e é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Estive há um tempo atrás, junto com a irmã Andressa, no culto do domingo à noite, e hoje aqui mais uma vez com vocês. E com a dupla responsabilidade. Já havia a responsabilidade de falar com mulheres que são ovelhas do pastor Jefferson, né? Um pastor que serve fielmente ao Senhor e que diariamente vocês têm o privilégio de ouvir a palavra do Senhor sendo pregada, explicada, aplicada por um homem que zela e preza pela Escritura e pela fidelidade da palavra de Deus. Aí já não bastasse essa responsabilidade, aí vem também a responsabilidade de trazer também uma palavra que seria dada pela irmã Valéria, que quem a conhece sabe que é uma mulher de Deus, assim como vocês, capacitada, instruída e que ministra a palavra de Deus também para nós mulheres com grande zelo e dedicação. E faço das palavras de Thaís a minha. Orem por Valéria. Quem já perdeu um ente querido sabe como é difícil. A vozinha, então, além disso, a questão do sogro, do pai do esposo dela, né, do irmão Ricardo, que já se encontra doente. Doente, por sinal, com uma doença muito grave e que ele, por já ter uma idade bem assim avançada, não tem ciência do estado tão grave. Talvez agora por estar na UTI tenha, mas ele não tinha ciência da gravidade da doença dele. Então, assim como a palavra de Deus diz que a gente deve orar umas pelas outras, que a gente também possa não só ler uma palavra, ouvir a palavra, mas sermos praticantes. E praticantes também orando umas pelas outras. Eu sei que a irmã Thaís já orou, mas eu vou pedir que vocês mais uma vez orem, porque nós precisamos que Deus fale conosco. Nenhum de vocês veio até aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, porque nada tenho a dizer que vocês mesmos não poderiam olhar no espelho e dizer para vocês. Mas nós estamos aqui reunidas para ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos pedir a Deus que fale conosco através da sua palavra. Então eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Romanos, uma carta de Paulo muito conhecida, Romanos 1. E em reverência à palavra do Senhor, que a gente se coloque de pé para ler a palavra de Deus em Romanos 1. E é só um versículo, é bem curtinho, então vai dar nem para cansar. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 1 e nós vamos ler o que Deus tem a nos dizer nessa tarde, o que Deus quer falar com você hoje através da sua palavra. E diz assim a palavra de Deus. Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidas em teu santo nome. Muito obrigada por essa doce oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale conosco. Fale aos nossos corações para que possamos ouvir a tua voz, não apenas ouvirmos, mas sermos praticantes e sairmos dessa tarde aqui, dessa igreja, cheias do teu poder, para que possamos viver a tua palavra. Seja conosco, Senhor, precisamos de ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podem sentar. Minhas queridas irmãs, se você, assim como muitos dos cristãos,
geralmente tem aquelas cartas, aquela porção da escritura preferida, vamos dizer assim. Aquela porção que você mais gosta de ler. A Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo. E entre esse livro mais lido do mundo, os Salmos é a porção da escritura mais lida. Mas você também tem a sua preferida além dos Salmos. Eu tenho certeza que o Salmo é uma unanimidade, todos aqui amam os Salmos, tem aquele Salmo que você se identifica. E, exceto os Salmos, tem também outro livro da Bíblia que com certeza você tem mais afinidade, eu gosto de ler. E eu não sei se, assim como eu, se você também tem um apreço, uma dedicação na leitura, às vezes mais por algum livro específico do Novo Testamento. Às vezes as pessoas leem no Antigo Testamento, aí olha assim, genealogia, meu Deus, que nomes são esses? Eu não está me dando sono, eu não estou nem entendendo. Aí já dá aquele salto e vai lá para o Novo Testamento. Não, porque João, Mateus, Lucas, eu estou entendendo o que ele está dizendo aí. Eu conheço essa história, eu já ouvi essa história, eu ouvi essa parábola. E Romanos é escrito por Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, assim como várias outras porções do Novo Testamento. E essa carta em especial, ela é das porções da escritura mais difíceis de serem interpretadas, diante da magnitude desta carta. E este é o desafio que nós temos nessa tarde. Olhar para esse versículo e entender o que Deus quer falar conosco nessa tarde. Porque, repito, você não veio para ouvir nada de mim. Porque nós não nos reunimos como igreja para ouvir simplesmente ismos, achismos. O que eu acho sobre isso, o que você acha, mas para ouvir a palavra de Deus, porque ela sim é que deve moldar o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração e o nosso agir constantemente. E o tema dessa conferência é essência. Essência. Falou em essência, me lembra de perfume. Mulher, geralmente eu cheguei aqui e já senti um cheiro diferente. Aquele aroma gostoso dos perfumes das irmãs. Mulher gosta de andar perfumada. Um hidratante, uma loção, um creme, um perfuminho. Mas o cheiro mais gostoso que exalamos é a presença do Senhor na nossa vida. Pouco importa, está toda linda, toda bonita, mas não está preenchida pelo Espírito Santo. Porque assim seríamos como um sepulcro caiado. Todo branquinho, todo bonitinho por fora, mas oco, morto por dentro. E quando a gente pensa em descobrir quem somos em Cristo, já traz um novo ser. Não tem como você, como cristã, dizer que você descobrir quem você é em Cristo e você permanecer da mesma maneira. Até porque a conversão, Deus age em nós, nos transformando, que não tem como a gente viver da mesma maneira. As pessoas olham para nós, quando você conhece a Cristo, assim, você está diferente. E a gente sabe que não somos nós que estamos diferentes, mas é o Senhor que nos transforma. E eu gostaria de perguntar a você, você sabe quem você é? Ou melhor, quem é você? Quem é você? Geralmente, quando essa pergunta é feita, você responde com o seu nome. E geralmente, se você tiver nome composto, você responde com o nome que você mais gosta. O pastor Jeff esses dias descobriu que o meu nome é Cláudia. E eu tenho sofrido bullying aqui. Vou relatar para vocês, o pastor de vocês. Pastor Jefferson. Porque eu não gosto desse nome Cláudia. Mas lá em casa, minha mãe chama todo mundo por nome completo. Nome e sobrenome. Até porque eu tenho outras irmãs que são Anas também. Ana Cláudia, Ana Paula, Ana Júlia. E se gritar Ana lá em casa, todo mundo responde. Porque minha avó é Ana, minha tia é Ana. E não bastasse o Ana no começo, começa a botar o Ana no final. Ana Rosa, Ana Lúcia, não, Mariana, Luana. Então, quando fala, todo mundo, oi, oi, chama e responde. Mas quando alguém chama e pergunta, quem é você? Você diz seu nome? Hoje em dia a gente está num momento mais digital que as pessoas dizem seu arroba. Elas não dizem seu nome, não, dizem o arroba, diz o Instagram delas, não, arroba, e é isso aí. Mas, quando perguntarmos, ou alguém te perguntar quem você é, também tem outra forma que geralmente as pessoas respondem. As pessoas respondem pela sua profissão. Por exemplo, quem você é? Eu sou, aí diz o nome, aí diz assim, dentista. Eu sou fulano, mãe. Eu sou fulano, esposa. Eu sou fulano, professora. Geralmente associamos a nossa identidade ao nome civil que temos ou à profissão a qual atuamos.
Como é difícil, às vezes, quando tem um formulário e alguém preenche assim, nome, aí ocupação, aí, assim, dona de casa ou secretária. E geralmente é isso que a sociedade define quem você é, pelo que você faz, ou pelo que você tem, ou o que você tem a oferecer, não necessariamente recursos, mas para Deus é diferente. Para Deus é diferente. Ou tem pessoas que gostam de se exaltar. Você já ouviu essa expressão assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem fulano é filho ou de quem sou eu? Porque o mundo lá fora se coloca em um status acima. Mas os servos de Deus, eles se humilham. Eles se rebaixam. Como assim se rebaixar? Se humilhar? Porque nós não nos exaltamos, porque o nosso Senhor, ele foi humilhado. Paulo, aquele que escreveu grande porção do Novo Testamento, ele não chega nas suas cartas dizendo assim, eu sou Paulo. E ele diz assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o cara. Não. Como é que ele começa essa carta tão gloriosa? Essa palavra do Senhor. Ele diz o seu nome e ele se chama de servo. Ele se chama de servo. E essa palavra que servo, ela muitas vezes ela é traduzida nas traduções, ela é descrita nas Bíblias, nas traduções, sempre como servo. Mas se a gente for olhar a etimologia da palavra, a origem da palavra, ela vem da palavra chamada doulos, que não quer dizer essencialmente servo, mas escravo. Porque um servo é aquele a qual ele não tem um dono. Ele presta um serviço, ele recebe pelo serviço, ele é livre. Já o escravo, ele tem dono. Ele foi comprado e ele não é livre. E não só Paulo se chama de servo, de escravo, mas até o nosso próprio Redentor, Jesus Cristo, ele se chama, ele se intitula, ele se coloca nessa situação de escravo, comprado com um alto preço, preço de sangue. Mas, deixa eu tentar aqui abaixar um pouquinho. Dá para me ouvir? Dá, né? Vamos pensar muito além. Vamos pensar na nossa identidade. E para pensar na nossa identidade, é necessário uma autorreflexão. Eu não conheço vocês profundamente. Eu não sei como é sua vida. Quando alguém pergunta quem você é, se você se apresenta com o seu nome dizendo o que você faz. Mas essa pergunta, quem eu sou, ela deve nos levar a refletir muito mais do que a aparência. Muito mais do que a aparência. Porque quando a gente começa a fazer a nossa autoanálise e não simplesmente olhando diante de um espelho, mas olhando como estivéssemos com a palavra de Deus em nossa frente, e ela deve escrutinar, ela deve nos examinar de tal forma a podermos enxergar de fato quem somos. Quem aqui já acompanhou uma grávida, ou já foi, ou esteve grávida, ou está grávida, e vai fazer um exame de imagem, um ultrassom. Ou mulher, às vezes, não é do neném, mas vai fazer um ultrassom. Geralmente, um ultrassom abdominal ou de outra região. E quando a gente está lá no consultório médico, a pessoa começa a passar lá o aparelhinho na barriga ou na outra região, e começa a dizer, olha, você está vendo? Aqui tem isso, olha essa região assim. Eu não sei vocês, mas eu olho para aquela tela borrada, preto e branco, eu disse... Fico só assim, eu não estou vendo nada. Eu não enxergo nada. Já acompanhei uma pessoa na ultrassom e disse assim, olha, você está vendo? Aqui é a perninha. Eu pensava que era a cabeça. Aqui e você fala assim, eu não estou vendo esse formato que a pessoa está dizendo. Muitas vezes nós não enxergamos o que está diante de nós. Muitas vezes nós não enxergamos o que está diante de nós. E o que é que traz clareza para a nossa visão, para que a gente possa enxergar a palavra de Deus? Para você descobrir quem de fato você é, quem de fato nós somos, nós não devemos olhar para as nossas experiências subjetivas, a nossa vida. Geralmente as mulheres que são marcadas por experiências muito fortes, por exemplo, como abuso sexual,
abuso infantil, ou coisas semelhantes que marcam a vida, o contexto daquela pessoa de forma a feri-la profundamente, elas não conseguem ver a sua identidade pessoal, quem elas são, a parte daquela experiência subjetiva de vida. Mas quando nós olhamos quem somos em Cristo, tudo isso fica para trás, porque o Senhor faz todas as coisas novas. E como Ele faz todas as coisas novas, o nosso contexto social, o nosso estilo de vida, quem éramos, fica tudo para trás. Porque Ele lança fora e não mais se lembra, como diz o profeta Jeremias. E eu preciso hoje chamar a sua atenção para que você reflita, não apenas agora, mas você saia para casa durante a sua vida e pense quem você é. Geralmente as pessoas fazem essa reflexão quando passam por um momento muito traumático. Geralmente quando elas pensam que vão morrer. Então elas começam a reexaminar toda a vida. O que faz, o que pensa, o que precisa deixar de fazer. Hoje mesmo, a minha avó, a da qual eu tenho o nome Ana Maria, saiu daqui de Aracaju em plena chuva, uma idosa com mais de 80 anos, e foi até o interior em Frei Paulo visitar o apartamento que ela disse que tem lá. Cidade pequena tem apartamento, gente? Não tem nem prédio. O prédio que tem, mal se tiver uma casa com um andar, que é terra e um andar. Pronto, acabou. Sabe o que ela chama de apartamento? A carneira, o túmulo, a tumba, o local do cemitério onde é colocado o corpo. Porque ela disse que já está velha, está preparando, cuidando para o dia da sua morte. E geralmente nessa idade a pessoa começa a recapitular a vida e pensar como era, como é. Nós temos que lembrar que nós não sabemos o dia da manhã. E que não é por muita ou pouca idade que temos certeza quantos dias o Senhor nos dará. A vida é breve, Tiago diz que ela é como fumaça, vapor, neblina, que logo se passa. Esses dias de chuva, você acorda pela manhã, está tudo nublado. Logo depois, daqui a pouco, ao sol, cadê a neblina? Cadê aquele tempo fechado? Se foi. Então, nós precisamos examinar a nossa vida e tentar, à luz da palavra de Deus, pedir ao Senhor, Senhor, mostra-me o que eu preciso mudar. Jerry Bridges diz assim: como cristão, nossa identidade é definida por nosso relacionamento com Cristo e não por experiências de vida subjetivas e muitas vezes negativas. Então, quem sou eu significa estar em Cristo. E não há resposta breve para quem eu sou em Cristo. Porque você em Cristo, você abrange vários privilégios e várias responsabilidades. E são verdades que nos confrontam. Quando a gente olha para quem somos nós em Cristo, devemos ter uma visão bíblica equilibrada. E essa visão bíblica equilibrada, nós devemos lembrar que somos apenas uma criatura. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 1, verso 27. Gênesis 1, bem difícil de achar, né? Gênesis 1, verso 27. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Vou deixar as irmãs acharem. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso parece algo simples, mas para o mundo lá fora isso não é simples. Porque se você pergunta, você é homem ou você é mulher? Para o mundo lá fora não existe apenas essas duas opções, mas múltiplas opções. E aí aquele que é o oposto do que esses ismos, essas ideologias nefastas, que muitas vezes estão dentro da igreja de maneira sorrateira, vêm tentando solapar a verdade do Evangelho. Em Cristo nós somos seres criados. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós somos seres criados. Somos seres criados. Não viemos de Big Bang. Não estamos evoluindo do macaco. Somos seres criados, e não apenas criados, mas a imagem de Deus. Aí eu te pergunto, você tem refletido a imagem de Deus na sua vida? Você tem refletido a imagem de Deus na sua caminhada cristã? Além de imagem de Deus, nós somos
dependentes. Dependentes. Quem tem criança em casa, ou quem convive com o neném, sabe como um neném é dependente daquele cuidador. Precisa para vestir, para dar banho, para alimentar. Até mesmo uma criança crescida, para os cuidadores adivinharem se a criança está doente, onde está doendo, porque a criança sequer sabe dizer, expressar onde dói. É ou não é assim? E assim como um neném, como uma criança, nós somos dependentes de Deus. Aí eu te pergunto, você tem vivido na força do seu braço? Você tem vivido na força da sua capacidade? Eu sei, eu sou, eu posso? Ou dependendo de Deus? Se estivéssemos aqui hoje dependendo de simplesmente Valéria, Pastor Jefferson, de mim, estaríamos voltando para casa sem nada. Mas dependemos do Senhor. E é de Deus que vem todas as coisas. Nós somos responsáveis. Ele é responsável por nós. Estar diante de Deus deve trazer paz ao nosso coração. Não andeis ansiosos. Tudo isso tem a ver com identidade? Sim. Se eu sei quem é o meu pai, eu não deveria estar ansiosa. Porque eu sei que o meu pai, ele cuida de mim. Estamos aqui entre mulheres, então não é vergonha falar. Quando você olha para o chão do banheiro da sua casa, na vassoura, mais do que pó, você encontra o quê? Cabelo. Cabelo. Você encontra em todos os cantos da casa. Aí eu te pergunto, hoje você varreu sua casa? Quantos fios de cabelo tinha no chão? Você contou? 1 a 1. Ou quantos tem na sua cabeça? Sua cabeleireira que cuida do seu cabelo sabe? Ou você que penteia ele todos os dias sabe? Aí eu te pergunto, qual a necessidade de contar quantos fios de cabelo tem na cabeça? Qual a utilidade disso para o meu dia a dia? E eu te digo, o Deus que cuida de você sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então, por que o nosso coração ansioso não descansa nesse Deus que conhece até coisas simples de nós mesmos? Porque Ele não cuidaria de coisas maiores? Então, devemos descansar nessa certeza que, por sermos seres criados, imagem e semelhança de Deus, dependentes de Deus, somos abençoadas. Veja o que Salmos 145. Salmos 145. Vamos passear em alguns versos bíblicos para que possamos ver em sua palavra o que o Senhor tem a nos dizer. Salmo 145, os versos 15 e 16. Verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres viventes. Minhas irmãs, se somos dependentes e os nossos olhos devem descansar, os nossos olhos devem descansar na certeza que, a seu tempo. Você está ansiosa por quê? O que é que você tem esperado que no seu tempo ainda não aconteceu? O que é que rege a sua vida? É o seu relógio ou é o relógio do Senhor? Você vê quantas coisas incorporam quem você é? Quantas coisas fazem parte de quem você é? Aí eu te pergunto, se você tem essa certeza no seu coração, isso não deveria trazer preocupação a você. Você não deveria precisar de remédio para dormir. Ou remédio para dar energia, para estar esperta, porque há no corpo uma fraqueza, um desânimo, um abatimento. E o que nós vemos hoje mais são mulheres cristãs que têm esse precioso tesouro em suas mãos, abrindo mão para correr atrás de coisas fugazes. Não estou dizendo que não é adequado ou não é bíblico o uso de medicamentos. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero deixar claro para as irmãs é que a palavra de Deus ela é suficiente. Suficiente. Então recorra a essa suficiência das Escrituras como um primeiro recurso para
entender quem você é, porque Ele provê também o nosso alimento, como diz o salmista. E só quem passou por privação de alimento sabe. Você que é o sustentador do lar de sua casa, você chegar num dia de fazer mercado, de fazer feira, e vocês assim, abrir o aplicativo do banco, tem lá quanto? Não dá nem para pagar a passagem do ônibus para ir no mercado, quem dirá fazer o mercado. Ou alguma despesa, chega aquele dia de pagar e você se aflige porque o dinheiro não está batendo. Não falta aos filhos de Deus o necessário. Precisamos confiar. Talvez pode faltar aquilo que eu quero, mas não aquilo que é essencial para a nossa vida. Isso também se estende aos planos. Nós mulheres fazemos planos demais. Parece que assim, ChatGPT está perdendo. Quando está lá iniciando, executando o download, já está o prompt aqui perfeito na nossa mente. Por quê? Porque nós temos dificuldades em depender dos planos e execução do Senhor, em vez de descansar nele, queremos que ele aplique o nosso. É como se tivesse assim, Senhor, está aqui o meu plano. Faz, Senhor, a minha vontade. Temos dificuldade de nos submeter ao plano de Deus. E essa nossa relação de dependência de Deus, devemos levar cada detalhe da nossa vida aos pés do Senhor. Você tem feito isso em oração? Você tem buscado ao Senhor? A maioria das pessoas que já passaram por situações grandes de projetos pessoais, que são desfeitos, se afligem por não guardar no seu coração que Deus tinha outros planos. O que é que diz Jeremias 29? Jeremias 29, verso 11. Jeremias, uma porção bem conhecida da palavra do Senhor. Jeremias 29, verso 11. Quem gostaria de ler? Ninguém? Exatamente. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Amém. Então, aquiete seu coração, descanse que o Senhor tem um plano perfeito de paz, de esperança e de futuro. Futuro. Será que agora você consegue olhar para a sua identidade, além da sua fragilidade física, além das suas experiências, além de quem você acha que você é, mas tentar compreender quem Deus vê, quem Deus te vê? Por que tudo isso? Por que pensar sobre isso? Porque nós vamos começar a falar sobre serviço. E se você não entender quem você é, a primeira coisa que você vai fazer é assim, eu não posso servir, porque eu não estou preparada. Ou fulano, a fulana vai fazer, porque ela sabe e eu não sei. Ou ela tem essa habilidade, todo mundo vê, mas eu não tenho. Aí eu pergunto, à luz de quem somos em Cristo, nós podemos dizer essas respostas? Vocês estão servindo à Igreja Ponte, a Thaís, a Jefferson ou ao Senhor Jesus Cristo? E para Ele nós não temos desculpas. Para Ele nós não temos respostas a qual Ele não possa compreender a nossa alma, o nosso coração e entender que ali não é aceitável. Qual é a resposta que mais damos? Não temos tempo. Não temos tempo. Eu não tenho agenda. Aquela irmã, ela tem mais tempo. Ela não trabalha. Ou ela é jovem, ela não tem ocupação. Eu tenho uma pia de prato para lavar. Eu tenho marido, eu tenho menino, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todos temos. Até uma criancinha, se você perguntar se aquela criancinha tem alguma aflição na sua mente, ela vai ter alguma preocupação. Talvez para nós seja boba, mas para ela não é. Então, precisamos compreender quem somos para só então a gente começar a pensar em servir. Em servir. Só para poder abrir aqui o material. Então, eu gostaria que você
voltasse para Romanos 1, verso 1. Olhe na sua Bíblia como Paulo se intitula, como Paulo se descreve. E eu gostaria que você pensasse agora em você. Gostaria que você pensasse em você, quem você pensa que você é. Geralmente a nossa sociedade diz essas palavras quando ela quer ofender. Que você pensa que você é. Mas aqui não para ofensa, mas para reflexão, para transformação. E eu vou abrir uma aspas, antes de mergulhar um pouco mais no serviço, para compartilhar com as irmãs um breve testemunho. Em 2017, uma porção da palavra do Senhor, um versículo, começou a martelar em minha mente. Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da sua mente. E eu comecei a me questionar, Senhor, renovar a minha mente. Renovar de novo. Vem da palavra, pense na palavra regeneração. Renata, sabiam que a palavra Renata, o nome Renata, tem a mesma etimologia da palavra regeneração? Gerar, novo, de novo, não é? Ré e gerar. Então eu fiquei pensando, transformai-vos pela renovação da minha mente. Meu Deus, o que eu preciso mudar na minha mente? O que eu preciso mudar no meu coração? O que precisa mudar na minha vida? Dentro da sua casa, os seus conflitos têm sido com relação a quê? Aquela coisa que vem constantemente assaltando o seu coração. Que vem perturbando a sua alma com relação a quem você é em Cristo. E eu comecei a pensar nesse versículo, quem eu sou, o que é que precisa transformar? É meu relacionamento com os meus pais, é com meus colegas de trabalho, é na igreja. E ainda vem outra palavra, ser transformada. Não há nada que possamos fazer para transformar-nos, porque é poder de Deus que vem do alto. Mas eu comecei a pensar, Deus, o que é que eu preciso mudar na minha vida? E essa pergunta eu faço para você. O que você precisa mudar hoje na sua vida? Quem você é que você precisa mudar? Você precisa se questionar. Você precisa colocar isso diante de Deus em oração. E nessas meditações, pensando em quem eu sou. Eu disse que foi 2018, não foi? Em 2019... Uma grande notícia perturba a minha família, a minha vida de uma forma geral. Um diagnóstico. Um diagnóstico de uma doença que a gente abomina até as pessoas a dizerem o nome. Colocam até siglas, 2 letras. Porque abominam até dizer o nome. E quando vem essa notícia para minha família, a minha mãe, o meu pai, minhas irmãs ficam desolados. Aquela angústia que toma a alma, a incerteza do amanhã. E Deus traz à minha vida a paz que excede todo entendimento. Enquanto minha família chorava durante essa notícia, esse diagnóstico, esse tratamento, Deus traz paz ao meu coração. E quem me conhece um pouquinho sabe que de calma eu não tenho nada. Se você conversa comigo 5 minutos, você vai ver que eu falo. Eu falo tão rápido, tão ligeiro, tão embolado, que começa um assunto, entra em outro, que você sabe que essa pessoa que está aqui dentro de vocês não é calma. E como dentro de uma circunstância difícil, acalma. Senão, a paz que excede todo o entendimento. Passo por um diagnóstico, vem a certeza da doença. E agora? E o tratamento? Sem plano de saúde, sem reserva. Você já viu uma pessoa pobre ter reserva econômica? A reserva se chama salário, para pagar as contas no dia que você recebe. Você recebe no dia, paga no outro, acabou, o que sobrou é trocado. É troco de bala. E agora? SUS vocês já sabem, né? É só graça e misericórdia do Senhor. E Deus levanta um ímpio, uma pessoa que não era cristã, e que não é uma pessoa benevolente, que faz caridade, e entrega exatamente o valor exato que eu precisava para pagar a cirurgia. Médico, anestesista e hospital. Sem faltar 1 centavo. 1 centavo. Transporte para ir ao hospital, transporte para retornar.
se não é a mão de Deus? Aí eu te pergunto, diante de circunstâncias duras, difíceis, turbulentas, se a tempestade aplacar a sua vida agora, em Cristo, em quem você é, você vai poder desfrutar da paz que excede todo entendimento. Você vai se manter calma e você vai agir, não vou dizer nem como você vai agir, você sua mente, o seu coração estará em Cristo, porque não se engane, a vida cristã é semelhante à do nosso mestre. E ele se tornou escravo, ele se fez escravo, ele carregou a cruz. Então não devemos esperar sermos em Cristo, mulheres em essência, cristãs, esperar um mar calmo. Mas a certeza que ele está no barco no momento da tempestade. E que ele cessa, ele acalma a tempestade. Então comece a examinar no seu coração. Está acontecendo o que na sua vida que você acha que você não está testemunhando o Cristo? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Não pense que embaixadores são aqueles menininhos que brincam de bola com os irmãos aqui na igreja. Mas você representa o Senhor, quem você é. Quem você é em Cristo. Porque quando você começa a pensar em quem você é, isso muda a sua forma de viver. E quando muda a sua forma de viver, você vai viver com um propósito. Não é mais a sua vontade, não é mais o seu querer, mas é representar, espelhar a Cristo nesse mundo. Vou dar um exemplo. Em sua família está havendo um problema, sua vontade era chegar e dizer assim na cara da pessoa, você que é errado. E dizer as verdades que você bem conhece. Ó, isso, para a pessoa sair calada. Mas em Cristo é assim que age uma mulher cristã? Você quer ganhar a briga ou você quer ganhar a pessoa para Cristo? E muitas vezes nós não queremos, nós não refletimos a imagem do Senhor. As pessoas olham e veem quem somos, como miseráveis pecadoras que somos, e não veem a Cristo. E precisa enxergar o nosso Senhor. Voltamos para Romanos 1. E eu gostaria que você pensasse em Romanos 1 sobre esse chamado. Você foi feita para quê? Para que você foi feita? Ultimamente, como você tem vivido a sua vida? A nossa identidade, ela deve ser expressada quando a gente se pergunta, eu sou chamada para quê? Eu sou chamada para quê? Você é chamada para quê? Qual a sua razão de viver? Você vive para o seu marido? Você vive para o seu namorado? Você vive para o seu trabalho? Não, você vive para a sua faculdade. Você vive para fazer a sua vontade. Nós somos chamadas para viver um amor abundante que a gente recebeu ali, na criação. Na criação. E esse amor abundante, ele não é um amor que se mantém inerte, mas ele é um amor sacrificial. E isso deve ser expresso na minha vida, na sua vida, no nosso relacionamento com Cristo. A nossa identidade ela vai estar bem pautada, bem alicerçada, quando a gente começar a não olhar para o espelho e querer ver o reflexo da nossa imagem. Mas quando a Bíblia estiver diante de nós e nós olharmos para ela para poder enxergar a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Você tem lido sua Bíblia? Qual livro da Bíblia você está lendo nesse momento? Você tem feito suas devocionais? Você tem orado? Quantas vezes você ora por semana? Quantas vezes você ora por dia? Quanto tempo você dedica para a leitura bíblica e oração? Você vem aos cultos de oração? Você se reúne com outras irmãs para orar? Você ora por outras pessoas? Para conhecer quem somos, primeiro precisamos ter um relacionamento íntimo com aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, com o Senhor. E nós fazemos isso como? Através do conhecimento da palavra de Deus. Como nós conhecemos a Deus, se Deus é Espírito? Quando nós nos debruçamos em sua palavra. Então é essencial, lembra do tema da conferência Essência? É essencial que como mulheres
nós precisamos nos dedicar em conhecer mais ao Senhor, em estudar a sua palavra, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus cada vez mais íntimo, assim como o Filho. Cristo, o relacionamento de Cristo era fazer a vontade do seu Pai. Como você está num relacionamento com pessoas se você não conhece uma pessoa? Imagine que você está num relacionamento com uma pessoa e você leva a pessoa para comer. Você chama alguém na sua casa. Alguém você diz que você se relaciona, você convive com essa pessoa. Essa pessoa é intolerante à lactose. E você serve a essa pessoa uma lasanha cheia de queijo. O que você acha que vai acontecer? Você precisava conhecer melhor essa pessoa para poder servi-la melhor, para poder ter uma intimidade melhor com ela? Certamente que sim. E se você assim já tem, você vai saber dessas particularidades. Então, nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele nos deu 3 mandatos. Mandato espiritual, relacional e cultural. E Ele fez tudo isso antes do pecado entrar no mundo. Desde lá em Gênesis 2. E essa promessa não foi quebrada a partir de Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e o homem não ficou assim, paradão, no Éden, sem fazer nada. Ele instituiu ao homem a tarefa de dar nome aos animais. Ele estava servindo ao Senhor. E Deus fez a mulher como sua auxiliadora. E aos olhos do mundo, essa submissão, ela é vista como algo negativo, pejorativo, mas à luz da palavra de Deus, isso não é. Pelo contrário, isso é algo belo, isso é algo lindo. Por quê? O que é ser uma pessoa auxiliadora? É alguém que ajuda, é alguém que apoia, é alguém que serve, alguém que socorre. E você pensar que Deus chamou você, mulher, para ser auxiliadora, é encorajador. Porque esse termo é auxiliadora, ele vem do hebraico que quer dizer Ezé. E Ezé é Deus. Deus, Ele é Ezé pelo seu povo. Ele ajuda o seu povo. Ele protege o seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele assiste ao seu próximo. E eu te pergunto, hoje seria só para perguntar, gente, para confrontar. Em que sentido? Buscamos muitas vezes fora aquilo que está dentro. Onde? Na sua palavra. Na sua palavra. Se você vai a um consultório de uma psicóloga, você paga pela terapia, a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, e assim lá se vai, você vai ficar sentado e a pessoa vai te ouvir. Ela não vai chegar dizendo assim, olha, faça isso, faça isso, faça isso. Não, você vai falar. E a pessoa vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. Se você tem proximidade, se você faz, se você conhece alguém, basicamente sempre é assim. E buscamos lá fora aquilo que o Senhor tem para nós. E Ele nos chama não para deixarmos a nossa mente moldada ao que o mundo diz quem somos, mas o que Ele é. E ser mulher em essência, em nossa identidade, é entender quem somos. Se Ele fez você mulher, fez você auxiliadora, eu pergunto, você tem servido a quem? Você tem auxiliado a quem? Você tem cuidado de quem? Você tem socorrido a quem? Só aos seus? Só aos que estão próximos? Porque quando eu cheguei aqui, algumas irmãs me deram boa tarde, irmã. Que laço de família, que laço familiar é esse de proximidade, irmã? Faz parte do núcleo íntimo da família. Ninguém chama de tia. Paz do Senhor, tia. Paz do Senhor, vô. A paz do Senhor, enfim, pense aí num parentesco. Irmã, intimidade, proximidade. E eu pergunto a você, quando você pensa em quem você é, o que é que vem à sua mente? E eu te convido a pensar como Paulo fez aqui na sua carta aos Romanos. Que você é servo, você é um escravo. E diferente do que a escravidão aos moldes, vamos dizer assim, brasileiros, que é aquilo que a gente conhece mais próximo, essa escravidão ela é para o nosso bem.
Porque o nosso dono, aquele que nos comprou, ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E esse cuidado do Senhor, ele deve nos fazer refletir a sua imagem. O catecismo, ele faz a primeira pergunta do catecismo, ela nos leva a refletir isso. Esse relacionamento com Deus e com o próximo. E nós precisamos sair da nossa caixinha, sair da nossa comodidade, do nosso conforto. Porque aquele que se fez escravo, servo, ele saiu do seu trono de glória. Ele saiu do seu altos céus. E ele veio aqui para nascer em forma humana de uma mulher. Para morrer a morte pelos nossos pecados, na morte mais humilhante, na cruz. E nós não estamos muitas vezes dispostos a dar o nosso tempo, uma gotinha dessa essência do nosso tempo, para ouvir uma irmã que está passando por dificuldade no casamento, para servir a igreja, para ensinar uma criança, para discipular uma pessoa que visita a igreja, para ligar e saber até mesmo porque a irmã não veio para a igreja, ou se está passando por alguma situação. Que tipo de servas, de escravas nós somos? Qual é a sua identidade? Diz, eu sou crente, mas eu não tenho vivido de tal forma. Por isso que nós precisamos refletir quem somos. Quem você é. E não há desculpas para se esconder. Porque até como disse o salmista, onde nós vamos nos esconder? Onde é possível se esconder da presença de Deus? Um propósito. E não com pesar, mas com alegria. Isso por quê? Porque é assim que Ele nos fez. Ele nos fez para servir. E esse serviço, ele deve ser sempre em Cristo. Sem esperar retribuição, sem esperar méritos, sem esperar aplausos. Porque nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. Desculpa, é que eu estava procurando o celular. Pensei que eu tinha trazido para olhar a hora. E não está aqui. Mulher, porque tá vendo que eu sou distraída? Eu vi o relógio agora. E eu gostaria, minhas irmãs, que vocês levassem esse versículo para meditar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado por Deus. Ele escreveu muitas cartas do que fazem parte do nosso Novo Testamento. Ele foi separado para isso. Você foi separada para quê? Você, serva de Cristo Jesus, chamada para quê? Você não foi chamada para ser apóstolo. Jesus já escolheu os seus. Você foi chamada para quê? Se for para viver a vida da qual você já está vivendo agora, eu digo a você, com muito carinho e amor, desperta tudo que dorme. Precisamos ter em mente isso ao ponto de que não seja algo que a gente faça, mas quem nós somos. Vou dar um exemplo muito distante do que é ser em Cristo. Muito obrigada. Vocês conhecem alguém que seja policial? Vocês conhecem alguém que trabalhe na área da saúde, que seja enfermeira, médico, médica, técnico de enfermagem? Essas pessoas no exercício da sua profissão, elas podem simplesmente chegar e ver alguém em risco de segurança ou em risco de condições de saúde e dizer assim, eu estou de folga, hoje não é o meu dia de trabalho. E ver essa pessoa padecer? Não. Porque elas ferem até o próprio juramento de conduta a qual elas professaram publicamente ao mundo da sua profissão, do exercício da sua profissão. E você, como crente, mulher em essência, chamada para ser auxiliadora, como você tem vivido? Você ajuda quando alguém só te pede? Você só faz quando alguém manda? Ou só se estiver na igreja? No dia a dia?
Essas pessoas que eu estou convivendo, que eu poderia servir, mas elas não são nem minhas irmãs em Cristo. Não deve ser algo pontual. Isso deve ser a razão do nosso ser. 24 horas. Até o Senhor fazer chamada. Porque isso é ser cristão. A identidade do crente. Não é à toa que Paulo, em uma de suas cartas, já próximo à sua morte, ele diz o quê? Combati o bom combate. É um combate. E uma guerra, ninguém tem descanso. Não tem momento para você dizer assim, agora está tudo tranquilo. É sempre alerta. É sempre alerta. E a gente sendo um povo amado por Deus, escolhido, separado, nós precisamos pensar que devemos sair da nossa bolha de conforto, do nosso comodismo, para a gente poder demonstrar em ações o amor de Deus. O amor de Deus. E como é que a gente demonstra? É mais do que vestindo pessoas, cuidando de pessoas, alimentando pessoas, cuidando de ambientes, proporcionando bons momentos. Isso até o pagão faz. Se você conhece ou já ouviu falar sobre o espiritismo, sobre os espiritismos, eles fazem muito mais ações de caridade do que muitos cristãos. Com mais regularidade, com mais frequência, com mais empenho e dedicação. Isso deveria nos envergonhar. Isso deveria nos tornar crentes mais dedicados. E não apenas servos, mas escravos. Tem uma expressão no direito que se diz assim, conditio sine qua non, condição sem a qual. Como assim condição sem a qual? O peixe vive numa condição sem a qual ele não estiver imergido em água, ele morre. O cristão, em essência, sua identidade deveria ser o seu relacionamento tão íntimo com Deus e com a sua palavra, que a resposta imediata dele deveria ser servir ao Senhor, servir a igreja do Senhor, a qual ele deu a vida. A qual não é que ele fez algo, ele fez uma coisa, não, ele deu a si mesmo. Você tem dado a si mesmo? Você tem dado o seu tempo, seus recursos. Você tem expressado essa servidão ao Senhor de que maneira? Ah, minha irmã, eu já faço muita coisa. Vem aqui, vamos conversar. Eu vou te contar como é que eu estou servindo ao Senhor. É mais do que fazer. É mais do que coisas. É uma condição do coração. Porque se você fizer igualmente, mas no seu coração, no seu íntimo, você não estiver fazendo isso para o Senhor, mas para a glória própria, para holofotes, para aplausos, para reconhecimento, ou até mesmo esperar do Senhor retorno. Senhor, faz isso por mim, porque isso eu fiz, ou o Senhor vê que eu faço, estaríamos fazendo a oração do fariseu. Eis-me aqui, Senhor. E precisamos sondar o nosso coração. E volto para o início, sua identidade. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Sua mãe, esposa, filha? Em Cristo. E se você é em Cristo, como você tem demonstrado, refletido essa imagem? Precisamos nos dedicar em conhecer mais ao Senhor. Porque quando a gente vai conhecendo a Ele, Ele vai nos mostrando qual é o seu dom, qual é a sua habilidade. Você cozinha bem? Você tem servido ao Senhor com esse dom que Ele te deu? Não, você fala bem, você se comunica bem. Você tem servido ao Senhor com esse dom que Ele te deu? Não, olha, você é muito ágil com o computador, com o celular, com mídias digitais. Você tem usado esse dom que Deus te deu para servir a Ele? Ou então sua profissão, o que você faz para, da forma secular, ganhar o sustento para o seu lar. Até mesmo dessa maneira você tem usado para servir ao Senhor, para glorificar o Senhor. E nós precisamos simplesmente parar e refletir, fazer uma autoanálise. Igual um check-up. O médico não vai fazer, não, hemograma.
ultrassonografia, e vai fazendo um check-up para descartar o que está bom, o que está ruim. Não, seu colesterol está bom, não, sua glicemia está boa, ferritina está legal. Ele não vai olhando. E o que falta? O que o médico manda fazer? Ele vai suplementar, ele vai passar medicamento. Ou vai indicar, olha, até brinco com os colegas de trabalho. Independente do seu problema de saúde, se você for para o médico, ele vai dizer duas coisas. Você precisa mudar a sua alimentação, você precisa fazer atividade física. Não importa a sua doença, não importa a sua condição de saúde. Ele vai dizer isso e mais alguma coisa. O medicamento muda, a forma de tratamento muda, mas em tese ele vai dizer assim, como você tem se alimentado? Como você tem cuidado do seu corpo? E eu lhe pergunto, em Cristo, como você tem buscado conhecer mais ao Senhor? Como você tem buscado mais essa intimidade com o Senhor e a sua palavra? Porque você conhece o Senhor à medida do momento que você se aprofunda na palavra dele. E como você tem refletido isso? Olha, tá vendo que eu sou descuidada? Desculpa. E eu preciso que você busque isso constantemente. Constantemente. Para que nós possamos, diante desse mundo lá fora, refletir e espelhar a imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque é o que esse mundo desesperadamente anseia, precisa, grita por socorro. Vamos orar? Baixe sua cabeça, curve sua cabeça nesse momento e sonde o seu coração diante do Senhor. Quem você é, quem você tem sido e você gostaria de mudar. Não pense que é por esforço humano, por força de vontade, porque as tentativas serão em vão, mas é por poder de Deus. É poder do alto que nos transforma para que possamos ser, de fato, uma identidade, uma essência que reflita a imagem do Senhor. Então, busque a Ele, peça a Ele, clame a Ele, humildemente, e Ele dará do céu sabedoria para que você viva e seja conforme Ele a fez, conforme Ele a gerou, Ele a criou, imagem e semelhança de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para suplicar perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor, porque falhamos miseravelmente diante desse mundo a refletir a sua imagem, porque nos prendemos, Senhor, em coisas tão pequenas, em quem somos, diante das necessidades ao nosso redor, diante das nossas necessidades, diante dos nossos anseios, enquanto precisamos do Senhor para fazer nova todas as coisas, para transformar nossa mente, o nosso coração, para nos transformar à imagem e semelhança do Senhor. Pai, que em nome de Jesus Cristo, a nossa mente, o nosso coração seja mudado, moldado, para que possamos refletir a Tua imagem. Que a cada uma das minhas irmãs sejam despertadas, para que os seus dons e talentos sejam para Te servir, para Te glorificar, para que possamos dizer assim, eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor tome a cada uma das minhas irmãs da Igreja Ponte, para que elas sejam despertadas a servir ao Senhor com alegria, para que elas venham se dedicar, se empenhar, a conhecer a sua vontade para as suas vidas, e que para que possamos, meu Deus, nesse mundo caído, ser sal, ser luz, para que possamos refletir a sua imagem e exalar o teu doce perfume, a essência preciosa. Que possamos, meu Deus, assim como Cristo, tomar a cruz. Que possamos ser escravas do Senhor, da sua palavra. Não fazer a nossa própria vontade, mas nos submetermos à sua palavra e buscarmos ao Senhor humildemente, para que teu Espírito Santo nos transforme por completo, para que teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Não porque o Senhor precisa de nós, mas porque o Senhor desejou usar essas miseráveis pecadoras como instrumento da sua glória. Senhor, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora para um momento